Boa tarde. Hoje é quinta-feira, 25 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. Hoje, na Comissão de Relações Exteriores, é dia de sabatina de 11 diplomatas indicados a embaixadas. Na parte da manhã, foram ouvidas as mulheres. Numa deferência às mulheres que se destacam no corpo diplomático brasileiro, a presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Cátia Abreu, deu prioridade às representantes do sexo feminino na sabatina. Assim, no período da manhã, as candidatas indicadas pelo Palácio do Planalto para as embaixadas da Suécia, Honduras, Suíça, Hungria e Namíbia expuseram seus planos e responderam aos questionamentos dos senadores. Ao final, todas foram aprovadas e as indicações seguiram para o plenário do Senado para a nova etapa da sabatina prevista em Constituição. A garantia de cumprimento de normas constitucionais em terras do povo Yanomami, no Brasil, foi debatida pela Comissão de Direitos Humanos nesta quinta-feira. A comunidade Yanomami ocupa um território de mais de 10 milhões de hectares. São mais de 350 aldeias e 28 mil indígenas. O objetivo do pedido de audiência pública do senador Humberto Costa é apurar denúncias de uma reportagem que mostrou o sofrimento dos indígenas Yanomamis, não só com a pandemia da Covid-19, mas também com a falta de ações do governo federal, incluindo a demarcação de terras, resultando em mortes por doenças como a pneumonia e malária. O governo federal, por meio de ações e de omissões deliberadas, tem buscado erodir os direitos constitucionais dos povos indígenas, restringir a proteção devida às suas terras e diluir a identidade cultural dos indígenas na sociedade circundante com o propósito de agregar suas terras e riquezas à produção nacional. Ao final dos trabalhos da CPI, o aproveitamento do vírus aliado com ataque aos indígenas foi tão evidente, com a intenção publicamente confessada, que a principal discussão não foi se houve ou não crimes, mas sobre a sua caracterização como genocídio ou como crime contra a humanidade. O representante do Ministério da Saúde, Robson Santos, disse que os indígenas não foram tratados com o chamado kit Covid e que não houve genocídio da população. Ele mostrou dados e fotos de profissionais da saúde que foram agredidos pelos indígenas e disse que cada vez mais o governo destina um volume maior de recursos para a comunidade. Nós aqui temos um trabalho muito próximo aos indígenas, nós respeitamos o controle social. Mesmo antes da decretação da pandemia, já havia um trabalho. Infelizmente, numa população de 761 mil indígenas, perdemos 838 vidas valiosas, mas um número muito menor do que se perdeu na população não indígena. Nossa taxa de letalidade foi 1,2. Isso aqui é um ponto de grande complexidade, porque muitas pessoas inflacionam esse número, trazendo para o governo federal pessoas que moram na cidade. Foram aí destinados mais de 261 milhões de reais ao distrito Yanomami, é o distrito que mais recebe recursos. 8,3 milhões só para a compra de insumos e equipamentos médicos hospitalares. Na opinião desse procurador, que atua com populações indígenas e comunidades tradicionais, faltam profissionais de saúde e mediadores de conflitos nos locais. Ele também chamou a atenção para o aumento do garimpo ilegal nas comunidades indígenas. Eu aqui, antes de ingressar no evento, identifiquei nos sistemas de alertas de desmatamento por garimpo ilegal, 126 alertas, 126 pontos de garimpo ilegal apenas no último mês, o que é um dado bastante alarmante, né, em que interfere na estrutura sociocultural dessas comunidades, que acabam sendo aliciadas pelo garimpo. Isso, de fato, dificulta o serviço de saúde, com diversos conflitos com as equipes de saúde, indígenas já alcoolizados, com o uso de drogas, causa um grande prejuízo sociocultural e prejudica também o serviço de saúde. A FUNAI ainda descumpre uma decisão judicial ao não implementar a base de proteção no rio Urariquera, deixando desprotegida as principais comunidades afetadas pela atividade de garimpo ilegal. O monitoramento da terra indígena Yanomami quanto à presença de intrusos, ou seja, não indígenas, ele é constante. Uma dificuldade muito grande, às vezes, é a da identificação de quem é indígena e de quem não é indígena na área, né?
A FUNAI até tentou fazer um esforço para inserir algum elemento de heteroidentificação para a separação entre população indígena e não indígena. Mas o Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF 709, disse que o único critério é a autodeclaração. Então, não cabe à FUNAI fazer a identificação de indígenas. E muitas vezes, nas próprias operações de desintrusão, nós vemos pessoas que provavelmente não são indígenas se declararem indígenas e, portanto, usufrutuárias da área, como manda a Constituição Federal. E entendemos que não é verdade que haja descumprimento de normas constitucionais pelo governo federal. Ontem, senador Fabiano, nós tivemos uma audiência, um ensaio, eu diria assim, de uma audiência pública, para justamente discutir questões que são conexas ao que nós estamos discutindo hoje nessa audiência aqui no Senado. Era sobre a morte de 2 crianças, que foi bastante vinculada na mídia nacional, que teriam sido sugadas por maquinários que dão suporte a garimpos ilegais. Garimpo é crime. Ele tem que ser tratado como crime. Não existe uma previsão legal, não existe respaldo nenhum legal na nossa Constituição, nosso arcabouço jurídico. Então, tem que ser combatido seriamente. E qualquer omissão pode ser considerada também prevaricação e também crime de responsabilidade. Em audiência pública, hoje de manhã, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debateu a regularização fundiária das mais de 1.200 chácaras localizadas no Lago Oeste, na área rural de Brasília. Um quinto de um século é quanto já dura a tentativa dos moradores do Lago Oeste de regularizar as terras que ocupam. Licenciar e regularizar vai garantir que as pessoas que estão investindo aqui, investindo em produção, investindo em turismo rural, tenham seus investimentos garantidos, né? Sem riscos para o futuro. Aí começou o nosso calvário. Sempre há mudança do corpo técnico do IBRAM para fazer essa análise. Deixou a gente bastante preocupado, porque vieram novos pedidos, sempre vem novos pedidos. Com essas mudanças, sempre tem alguma coisa, tem uma NBR que tem que ser cumprida, tem sempre alguma coisa nova para que a gente faça. A comunidade já investiu mais de R$600 mil. Então, assim, é uma comunidade que realmente está interessada em que esse licenciamento saia. Enquanto a regularização não sai, a comunidade convive com ameaças de modificação da destinação das terras e do surgimento de atividades diferentes das que são desenvolvidas hoje. Técnicos de órgãos públicos locais e federais deram um retrato do processo de regularização. Estamos em elaboração da versão final. Ontem mesmo eu encaminhei para a diretoria técnica para que eles promovam essas alterações. E assim que concluído, a gente vai assinar o termo de cooperação. O Brasil Ambiental, nesse processo, vem aperfeiçoando essas análises. A gente, em momento nenhum, parou de trabalhar no processo, ainda que a gente aguarde essas 2 questões externas ao IBRAM, mas nós não paramos de trabalhar. Nós estamos trabalhando, inclusive, agora no aperfeiçoamento do modelo de gestão para a questão de espécies exóticas invasoras, para que a gente não coloque em risco as unidades de conservação ali presentes. Não precisou muito para se entender o X da questão, o modus operandi Brasil. Do excesso de burocracia e da falta de integração dos diálogos entre órgãos envolvidos para resolver o licenciamento. O Dario Fava Cossato, ele é uma das lideranças do Tribunal de Contas da União, e ele fala que o Tribunal de Contas da União vem identificando o excesso de normas e de regras como algo que dificulta muito o desenvolvimento do país, né? Nem sempre a gente tem uma política de Estado, né? Cada governo entra, tem uma nova composição e muda, as coisas não têm continuidade. Resolvido isso, espera-se sossego para os moradores e um bom exemplo para o país. O licenciamento do Lago Oeste passa a ser um exemplo para o Brasil, né, tendo regulamentos que vão garantir que a área seja agroecológica, agroflorestal e ecoturística. A Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o acidente aéreo da Chapecoense retomou suas atividades hoje. Os senadores ouviram o depoimento de Célia Castedo Monastério, inspetora do Serviço de Administração de Aeroportos e Aviação da Bolívia. O acidente com o avião que transportava jogadores do time chapecoense foi há 5 anos, em novembro de 2016. O voo seguia para Medellín, na Colômbia.
Das 77 pessoas a bordo, 71 morreram. A CPI quer apurar a situação dos familiares das vítimas do desastre e saber por que ainda não receberam as indenizações devidas. Deixar claro a depoente e também a todos os senadores e senadoras que o nosso objetivo hoje principal é buscar o ressarcimento, a indenização das vítimas, né, que completa agora essa semana 5 anos, senador Cajuru. Então, essa CPI não está aqui hoje com o objetivo de condenar ninguém. O que a gente precisa é a colaboração para que a senhora Célia possa, de fato, nos passar exatamente o que aconteceu. Célia Monastério foi a responsável por revisar o plano de voo da empresa Lamia, também boliviana. Na Bolívia, Célia é considerada foragida da justiça. Ela está presa em Corumbá, Mato Grosso do Sul, desde setembro, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que também emitiu uma ordem de extradição. Ela falou aos senadores por videoconferência. Esclareceu que não é inspetora de voo, mas uma funcionária de tráfego aéreo, de apoio ao controle aéreo. Esse é o meu trabalho, informar, assessorar e com tudo que eles precisam de acordo com a documentação de aeroportos. Essa é a minha função e um apoio ao tráfego aéreo, mas eu não sou inspetora, eu não sou autoridade, eu não tenho conhecimento do tipo do avião, das características de cada avião. Ela confirmou que recebeu o plano de voo, verificou inconsistências e, por 3 vezes, alertou quem deveria alertar. A quem Vossa Excelência comunicou? A tripulação, ao despachante, a pessoa, para requerer as informações de voo, para requerer as informações meteorológicas, e a terceira foi que para recorrer à parte tecnológica. Então, eu vi a necessidade, eu perguntei se eles já tinham falado com o piloto, se eles já tinham conhecimento, para que isso possa ser corrigido junto à tramitação para que possa passar essa informação no voo. E ele me respondeu que já sabia, que o capitão já sabia e que tinha toda a troca ou toda a informação para fazer a troca por sequência, que eles iriam tomar essa decisão no voo, não seria eu. Célia Monastério disse que, apesar de ter verificado inconsistências no plano de voo, não poderia ter impedido a decolagem. Segundo ela, apenas a Direção-Geral de Aeronáutica Civil da Bolívia, a DGAC, poderia ter feito isso. Por que razão os inspetores do DGAC não impediram a decolagem da aeronave, dado as inconsistências do plano de voo? Não sei, senhora. Não sei, senhor. Eu não saberia dizer para você. Sim. Porque, como eu disse, 24 horas nós temos inspetores no aeroporto e eles têm a obrigação de verificar, especialmente os voos especiais, os voos táxis. Eu entendo que aquela velha frase de quando você culpa o sofá. O caso da senhora Célia é mais ou menos aí. Culparam essa senhora, que me parece inocente. Que a gente consiga, de fato, dar uma resposta, principalmente para as famílias, né? Porque as vidas perdidas, a gente já sabe que esse sofrimento, claro, tem a torcida da Chape, tem a direção, tem Santa Catarina, tem o Brasil, né? Porque eram vidas, eram jornalistas, eram atletas, as famílias também. Todo mundo sofreu muito com essa história, com essa tragédia, e nós temos a obrigação de trazermos respostas e soluções. Está marcada para as 4 horas a sessão do plenário. Vamos conferir os projetos. O primeiro item da pauta é a criação do Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, chamado de BR do Mar. Pode ser votado também o projeto que tira da contribuição para PIS/PASEP e COFINS os repasses de cooperativas de prestação de serviços. Outro projeto cria o marco legal da microgeração e minigeração de distribuição de energia. E os senadores podem votar ainda a ampliação de doenças a serem detectadas no teste do pezinho.
O projeto sobre a BR do Mar é relatado pelo senador Nelson Trade. Ele falou com a nossa equipe sobre o assunto. Finalmente, o projeto da cabotagem da BR do Mar, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai ser votado no plenário do Senado hoje à tarde, conforme me afiançou o presidente Rodrigo Pacheco. O projeto está devidamente formatado, vai diminuir o custo do Brasil, é uma oportunidade muito interessante para que a costa brasileira definitivamente possa oferecer a cabotagem, daí o apelido a BR do Mar, para a drenagem de produtos que com esse instrumento vai fazer o barateamento. E com isso vai chegar na ponta e vai promover o desenvolvimento do nosso país. Nós já fizemos o Setembro Ferroviário e agora com essa do BR do Mar em novembro, sugiro ao ministro que possa idealizar o Novembro Marítimo, para que a gente possa comemorar mais esse avanço da infraestrutura e da logística do Brasil. E a autora do projeto de ampliação do teste do pezinho é a senadora Mara Gabrilli. Ela explica a importância da proposta. A ampliação do teste do pezinho é o meio mais efetivo de oferecer às famílias uma possibilidade de seus filhos terem diagnóstico precoce para doenças de impacto profundo no desenvolvimento. E isso faz toda a diferença na busca de tratamentos adequados e de mais qualidade de vida. Olha, nesse sentido, em abril desse ano, demos um passo muito importante quando foi sancionada a Lei 14.154, que aperfeiçoou o Programa Nacional de Triagem Neonatal, ampliando o rol de doenças a serem rastreadas pelo teste do pezinho. A gente saltou de 6 doenças que eram diagnosticadas no SUS para 14. E essa é uma conquista que já celebramos. Agora queremos melhorar ainda mais o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Por isso, incluir essas doenças no Programa Nacional de Triagem é urgente. E é esse o objetivo do PL 3681 de 2021, de minha autoria com o senador Cajuru, grande parceiro no Senado e que há tempos vem batalhando pela ampliação do teste do pezinho. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.